Meus amados, ao João, um forte abraço a todos vocês, aos novos, eu ia falar usados, aos novos que estão no site com a gente. Hoje são junho, dia 1, dia 1º de 2020. Estamos aqui reunidos mais uma vez com a permissão e autoridade do nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, como também tudo aqui é feito para a glória dele e para a glória dele somente e de ninguém mais. Muito forte abraço a todos vocês. Vocês estão vendo o que está acontecendo na televisão? Pois é, isso mesmo. As notícias aqui nos Estados Unidos são duas. Uma que o Brasil parece que está... deixa eu ver aqui, deixa eu trazer. Eu acabei de ler isso aqui. Uma parece que o Brasil agora é um dos epicenter, o terceiro epicenter, né, desse vírus no mundo. E as cidades estão continuando ainda com essas quebrando e roubando esses caos baderna, né? Interessante isso tudo acontecendo. E eu acabei de ouvir um vídeo do Trump que ele está mobilizando o exército para colocar nas ruas. Então aqui está muito interessante isso, porque tudo que a gente tem falado aí nos últimos 2 anos está realmente começando a acontecer, começando a passar. E depois que vocês verem aí o exército nas ruas, aqui a Guarda Nacional já está tentando parar essas coisas. O que acontece é o seguinte, que alguns governadores não estão chamando a Guarda Nacional, entendeu? E isso é um dos problemas, isso é uma das coisas que o Trump está tendo briga com eles. Esse negócio de política, né? E ele falou, se o governador não chamar a Guarda Nacional para cuidar da cidade, ele vai enviar o exército daí. E aí nós estamos chegando bem perto da lei, eles chamam martial law, que deve ser lei marcial aí, né? Muito interessante isso. Eu espero que vocês, aqueles que não se prepararam em casa comigo e Aro, comecem a se preparar, as coisas realmente estão acontecendo. E tudo isso acontecendo enquanto o vírus está cada vez aumentando e a gente chegando perto da próxima pestilência. As coisas realmente estão acontecendo muito rápido, gente. Muito bem, então, o que eu queria fazer 2 comentários aqui. Uma é que eu gostaria de agradecer aos irmãos ao redor do mundo que me ajudam a manter esse canal limpo das vozes do maligno, tá? Por favor, fiquem à vontade. Eu, de forma alguma, me considero o rei da montanha ou o dono da verdade. Se você ver aqui, Satanás passou mensagem várias vezes aqui, eu quase não peguei, a minha filha pegou. Então, o bicho é realmente muito esperto, e eu faço o que eu posso para pegar as mensagens dele. Mas as mensagens que vocês passam são muito bem recebidas por mim, eu realmente olho isso. Vamos manter o nosso site, o Mistério de Deus, limpo, né? Limpo das garras do maligno, o máximo que a gente pode. Então, vocês podem ficar à vontade se vocês quiserem fazer um comentário, tá? É claro, tem certos comentários que eu tive de apagar. Teve um comentário falando, eu nem sei como isso pode ser, colocando número em Deus, nos arcanjos, nos anjos, e depois falando que a meta final disso tudo é que Gabriel vai pegar o trono de Deus. Quer dizer, isso aí não tem jeito, né, gente? Não tem jeito, esses comentários assim tem que ser apagados, não tem nada a ver com a Bíblia, nem nada a ver, até mesmo 2 comentários falou, eu acho que você está no canal errado. Um outro comentário foi muito bom também, de uma irmã que acompanha o canal, que quando eu falei a mensagem principal era que nós não somos ignorantes das ferramentas do demônio, mas teve uma hora lá que eu falei que Deus criou, tudo que Deus criou são filho deles, e eu falei bem rápido, eu não sei porque eu falei isso, eu nunca converso dessa forma nos 40 anos que eu estou na igreja, e saiu da minha boca e tal, e uma irmã pegou isso e ela começou a explicar que não é assim, que isso tem que ter o Espírito de Deus, e tudo que ela tem falado é realmente correto. Foi aplicado em tempos diferentes. Quando eu falei no tempo em que
em que Deus estava criando as almas, mas ela levou para o tempo que Jesus viveu e morreu. Mas tudo que ela falou é correto, mas uma coisa muito incrível que saiu da minha boca, que eu falei, e quando eu falei eu senti até um impacto assim, e depois que ela falou isso, eu comecei a meditar e me atingiu como um relâmpago, tipo, e o povo, e Abraão, e Isaac, e Jacó, e todos eles são filhos de Deus também. Então, eu não vou tomar o tempo da Erin, não, mas foi um tempo, assim, um estudo, foi mais ou menos um dia, e eu orei a respeito, pedi muitas coisas, conversando com o Senhor, muito, muito interessante, do jeito que isso levou eu a estudar, a pensar, a meditar profundamente no Senhor, no plano dele, e a conclusão do estudo, eu não vou falar mais, vou deixar o próximo vídeo, é que o Senhor ama você, a cada um ouvindo esse vídeo, mais do que você imagina, tá? Essa vai ser a conclusão do vídeo que eu vou fazer. Uma coisa inacreditável mesmo, inacreditável. Você falando, a gente vai falar coisas que incríveis. A gente vai deixar isso para lá, depois vai falar, mas foi incrível. Isso veio daquela conversa, da irmã que me falou uma coisa e logo uma coisa me levou a outra, me levou a outra, me levou a outra. Vai ser coisa inacreditável que eu vou falar para vocês que eu tenho assim, percebido, tá? Vamos deixar isso para outro dia. Agora, hoje nós vamos fazer Erim, sonho 4.1.2. Nossos preparativos incluirão um treinamento extraordinário. E aqui está a Erin indo para um treinamento antes dela ser enviada com tarefas para o mundo. Então aqui está muito, muito interessante isso, a gente vai ler isso, tá? Foi o sonho que ela teve. Então aqui ela continuou a comunhão com o pai dela, com o nosso pai. Pai. Obrigado por mais um dia, grato pelo amor, obrigado por nos sustentar, obrigado pela família, obrigado por nossos amigos no site, obrigado por nossos sonhos. O sonho que eu tinha a noite passada foi incrível, claro, e o que é incomum é que o Senhor quer que eu comece a escrever o sonho imediatamente. Então aqui é uma mudança de programa que o Senhor está falando para ela. Isso é tão incomum, já sinto que será um sonho que realmente se destacará bem aqui. Então esse sonho que ela teve aqui foi diferente do que o Senhor tem falado. O Senhor falou para ela já começar a escrever imediatamente o sonho. Então assim começa o sonho maciço de nossos preparativos. Aqui talvez seria, continuando aqui então, havia 8 de nós em um acampamento base no sopé de uma enorme montanha. O acampamento base estava em uma área composta de terra vermelha. Embora parecesse uma região do tipo deserto, havia muitas poucas árvores. O acampamento base consistia em uma estrutura semelhante a uma casa tipo caixa de sal com paredes de madeira e um telhado de metal. Enquanto parecia quente lá fora, o interior da casa era legal. Devido ao clima quente lá fora, estávamos todos vestidos de acordo com roupas mais leves. O acampamento tinha base um instrutor. E eu vou ler tudo, sabe, gente? Porque é um sonho só desse treinamento. É uma coisa levando a outra. Ele estava nos treinamentos para escalar essa montanha enorme. A montanha era onde veríamos Deus. Os preparativos começaram na noite de uma certa sexta-feira. As instruções foram concluídas em 8 dias, mais um dia final. Quer dizer, foram 8 dias de preparamento. Em outras palavras, foi da noite de sexta-feira para a noite do segundo domingo. Iríamos um pouco mais longe em nosso treinamento a cada dia. Éramos todos mais jovens em saúde e força. Parecia que todos nós éramos muito novos nisso. Então, estávamos todos no mesmo nível ou qualificação. No primeiro dia inteiro, oramos e oferecemos tudo o que trouxemos conosco. Alguns trouxeram mais do que os outros em preparação para o que eles pensavam ser o próximo. Nosso instrutor não era dessa terra, mas estava em forma humana. Nosso instrutor era claramente um anjo no exército de Deus. Em nosso grupo tínhamos 5 rapazes e 3 moças. Nosso instrutor
mandou colocar tudo o que trouxemos conosco para o centro da sala. Todos nós trouxemos itens que tinham certeza de que precisaríamos para a jornada. Todos nós trouxemos itens para escalar a enorme montanha diante de nós. Tínhamos mochilas com capachos, cantinas, comidas, lanternas e outros tipos práticos. Algumas das coisas que outros trouxeram um sorriso ao meu rosto. Então me perguntei por que não tinham pensado em trazer isso. A pilha agora tinha cerca de 2 metros de comprimento e 5 metros de altura para nós 8. O instrutor parecia feliz conosco. O instrutor, parabéns pela sua preparação e consideração. Por favor, feche seus olhos agora. Fizemos conforme a instrução. E então foi falado, pai, por favor, remova qualquer coisa contrária ao que você exigiria de nossos recrutas. Embora nossos olhos estivessem fechados, todos vimos um flash de luz. Ok, agora vocês podem abrir os olhos, o instrutor falou. Quando abrimos os olhos, a pilha de nossas coisas haviam desaparecido completamente. Ele desapareceu. Nós olhamos um para os outros, perplexos. O instrutor sorriu com a nossa reação. Então aqui está ela e mais outras pessoas sendo treinadas, tá, como remanescente. O instrutor, Deus falou, você não deve levar nada na sua jornada em sua montanha. Suas cargas para transportar são leves. Vou levá-lo mais longe a cada dia e depois voltaremos aqui para descansar. Você deve seguir minhas instruções. Deus me designou para o seu grupo. Olhei em volta na base da montanha e fiquei chocado com o que vi. Ao redor dessa montanha havia milhares de campos de treinamento, cada um composto por 8 pessoas e 2 instrutores celestes. Alguém de nosso grupo de 8 parecia preocupado por não ter provisão suficiente e o instrutor anjo ficou muito sério. O instrutor falou, não se preocupe, o que você traz com você é tudo o que precisa. O instrutor não era alguém com quem alguém iria querer ir. Pegue os 100 principais líderes militares de todos os tempos e combine-os em um. E você ainda não corresponderia a esse líder. Quer dizer, o instrutor que estava liderando eles, que ela falou, você pode juntar 100 líderes na história do ser humano que não ia dar a ele. Quer dizer, um excelente, competente líder, né? Seu rosto estava esculpido, embora ele tivesse traços fortes, seus olhos eram verdes e gentis, sua pele era um tom médio oliva, e seu cabelo era escuro e na altura dos ombros. Sua estrutura era sólida como uma rocha em uma forma muscular. Não havia gordura nele. A força aqui, ele quer me livrar dessa força aqui. Ele também estava sobre nós como pelo menos meio ou 1 metro, que ele é mais alto, né? Quando ele sorriu, seus dentes estavam perfeitos. Enquanto o instrutor terrestre poderia ter nos tratado como se fosse tolos, porque por tudo que trouxemos, ele foi gentil com isso. Talvez ele também estivesse, já que estávamos muito fora da base sobre os suprimentos que Deus exigiria de nós para a subida. Ele não zombou de nós, nem nos menosprezou. Ele claramente havia sido habilmente treinado pelo próprio Deus para nos treinar e ter compaixão por nossa falta. No primeiro dia inteiro, nosso instrutor nos levou para a Terra Vermelha. Ele nos ensinou a remover o dedo das coisas que vemos à frente. Ele nos disse que esses medos não dariam em nada. Viemos então contra ameaças comuns ao terreno do deserto. Estes incluíam escorpiões, cobras, aranhas e outras coisas venenosas. Ele nos ensinou sobre a força, sobre o medo. Ele nos ensinou porque Deus criou essas coisas na terra que pareciam não fazer bem. O anjo nos ensinou que Deus nos permitiu ter medo a fim de entender o medo e depois pedir as ferramentas para resistir delas. Incrível, né? Deus criou esses animais
Só que quando a gente vê, sente aquele medo danado, ele criou isso para que a gente possa, então, treinar nós mesmos para não ter medo. Incrível, né? Amém, Senhor, amém. Essas coisas devem ser esmagadas e removidas ou manipuladas para o propósito de Deus sobre o céu. Ele nos mostrou como pegá-los e manejá-los, sem ameaçar o que eles poderiam fazer conosco. Definitivamente, isso não era algo que eu jamais nos imaginaria fazendo. Este foi o primeiro dia de treinamento, voltamos ao acampamento base, havia uma refeição incrível esperando por nós, além de música. Havia um tipo de tela de televisão lá em que podíamos ver os outros milhares de reunidos na base da montanha. Olha aqui, o maior lanche do mundo aqui, jantar, né? Pé de galinha e tudo. Você gosta de pé de galinha, né? Todos nós jantamos e adoramos a Deus juntos. Quando ele chegou a hora de dormir, as camas mais incríveis já estavam preparadas para nós. Adormecemos sobre o que deveria ter sido o teto de metal, agora transformado em vidro. Digo isso porque agora podemos ver bilhões de estrelas no céu, podemos ver com tantas clareza que ficamos todos maravilhados. Na manhã seguinte, o anjo nos acordou para orar, adorar e tomar café de manhã. Agora era o próximo dia inteiro de treinamento. Fiquei tão empolgada que fiz uma pergunta para o nosso instrutor. Então, a Arinha perguntou para ele, esses acampamentos bases estão mais perto? Estamos cada vez mais perto da montanha de Deus? Mas não parece, aí sorriu enquanto ele interrompe, sempre retornaremos durante o treinamento ao nosso acampamento base. Quer dizer, eles saíam, eram treinados onde for, aí voltavam para dormir, jantar, aí saíam no outro dia, voltavam, e cada dia mais eles iam mais longe. Foi isso que ele falou, né? Então ele falou, não se preocupe, pois isso se tornará muito mais fácil, ainda mais difícil à medida que avançamos. Tudo isso ficará mais claro a cada dia. E nenhum de nós realmente entendeu completamente do que ele estava falando. De alguma forma, sabíamos que em breve saberíamos. Enquanto os próximos dias de treinamento foram repletos de lições incríveis, Deus só me permitiu lembrar de alguns itens. Algumas das coisas que aprendi e que me lembro incluem o seguinte. Quer dizer, o Senhor só deixou ela lembrar de certas coisas. Como ficar de pé contra um leão e um urso. Como controlar a raiva, entregando-a a Deus. Como esperar por Deus em suas instruções, mesmo quando vimos injustiças de várias formas. Não fazemos o que vemos, mas esperando por seu plano e tempo. Muito, muito importante a remanescente, até mesmo com seu poder, sempre esperem pelo Senhor. Como esperar por suas instruções, como faz os anjos no céu, no exército de Deus. Como se opor às coisas torturantes, depois mais tarde, como permitir que Deus exerça-nos como armas contra o inimigo, como dar conforto a palavras de vida àqueles que precisam ouvi-las, como morrer o nosso eu, o nosso ego, completamente. Muito, muito interessante aqui então. Então, gente, nós estamos aqui. A Erin o Senhor mostra para a Erin como os remanescentes vão ser treinados. Eu já tive gente no Brasil que comentou comigo que ele e a esposa dele tem muito, muito sonho de treinamento. Então, você vê aqui que o nosso Senhor não faz nada na baderna e na bagunça, né? Ele vai treinar os remanescentes antes de enviar os remanescentes contra o inimigo, para o remanescente saber como encorajar as pessoas e como lutar contra o inimigo. Então, é maravilhoso o nosso Deus, né? Amém, né? O treinamento foi interessante porque percebi que algumas coisas eram muito fáceis para alguns de nós e mais difíceis para outros. O principal objetivo de todas essas instruções era ceder completamente a Deus e à sua vontade.
O que foi particularmente interessante foi que aqueles que eram mais qualificados e educados no sentido mundano eram mais difíceis para o anjo treinar do que aqueles que eram menos qualificados e instruídos. Quer dizer, quanto mais educação, mais conhecimento você tinha desse mundo, mais difícil era para você, para o anjo te treinar. Como eu disse, todos os dias pareciam estar confusos de propósito, porém é certo que eu tinha mais lembranças sobre o treinamento que recebemos na quinta-feira do que nos outros dias. Estávamos treinando contra condições extremas, a diferentes tempestades ambientais. Também devíamos ser instruídos como o uso destes para o propósito de Deus e suas instruções. Para nossa surpresa, uma das coisas que fomos ensinados a fazer era chamar a neve de seus armazéns no céu. Também não era apenas um pouco de neve caindo, era uma nevasca total, que é de uma coisa incrível de neve caindo, né? Olhei para os meus pés e comecei a rir enquanto usava calçados inadequados. Eu usava botas de lona amarelas brilhantes com curas e uma sola de borracha branca. O instrutor sorriu para mim quando levantei a minha mão para fazer uma pergunta. Era assim, né? Fogo ela, né? É a pergunta mesmo. Ela perguntou, como posso fazer algo em uma nevasca com isso? Todo mundo começou a rir comigo sobre a questão, pois cada um de nós parecia estar usando calçados impraticáveis. Você vai para a neve, né? Você tem que usar sapato de neve, né? Não é o caso dela que ela está usando lona. O instrutor falou, boa pergunta, às vezes você parece completamente fora do lugar para as condições, mas não está tão longe quando Deus está preocupado. Você vai se misturar às vezes e se destacar em outras. Deus não lhe dará algo que você é incapaz de funcionar, seja uma tempestade, vento, chuva, uma cena caótica ou mesmo uma batalha contra o inimigo. Não importa o que você veste, suas habilidades ou o que você acha que são capazes, Deus usará tudo isso para os seus propósitos. Incrível que o Senhor está em controle de tudo. Ele nunca vai fazer você ir a te dar alguma coisa que você não vai usar, né? Uma vez a gente estava perguntando até mesmo isso aqui, antes disso aparecer, nós vamos à batalha. Falou, não, o Senhor vai treinar, o Senhor treina, o Senhor treina o soldado deles antes de mandar para a guerra. Uma coisa que fazia lógica total, e agora ele está mostrando aqui que ele faz realmente isso. Muito bem, Erin, continua. Obrigado por nos explicar. São 7 páginas, estão andando um pouco rápido, vocês devem ter reparado isso, né? Porque é uma sequência, né? É um sonho só. O instrutor rindo, você não será facilmente esquecida quando aparecer diante da multidão para se levantar contra eles, enquanto invoca a neve do céu. Você também não será esquecida quando conseguir esmagar pedras com suas mãos, independentemente das circunstâncias, Deus a equipará. E quando estamos em terras estrangeiras ou conversando com alguns com uma língua estrangeira. Então o instrutor respondeu, o momento da sua pergunta é perfeita. Amanhã de manhã você conhecerá todas as línguas do homem. Um dia eu estava fazendo um teste de quantos países existem hoje. Parece que eu vi 165. Eu falei, nossa, bom. Cada um aqui conhecerá o idioma da terra, não importa para onde você seja chamada, você também entenderá todas as tecnologias. Você será capaz de conhecer os pensamentos dos iníquos. No entanto, você também será instruído sobre como desligar esses pensamentos conforme guiados por Deus para poder descansar adequadamente. É claro, você não quer ficar ouvindo direto o que esse pessoal está falando, né? Você só entenderá ou terá entendimento como revelado por Deus. Erin, somos únicos ou somos todos iguais? O instrutor falou, você só precisa olhar ao seu redor para ver que não é um clone.
Você é uma marca de mão única do próprio Deus e cada um de vocês também terá especialidades. Alguns serão chamados para tarefas diferentes. No entanto, em todas as coisas, todos saberão que você é um filho de Deus e especial para os seus propósitos. Cada um dos remanescentes são diferentes um do outro. Cada um dos remanescentes tem especialidade que o Senhor tem dado, um diferente do outro. E eles vão fazer tarefas diferentes por propósito de Deus, né? Nesse ponto, um dos nossos membros teve que sair, mas apenas pelo resto deste dia. Ele acenou para nós, depois se foi, o instrutor acenou de volta e ele continuou. O instrutor, não haverá nada que possa ir contra você com sucesso. Você será uma grande frustração para o inimigo. Você será uma bandeira de esperança de Deus para aqueles que o buscam e para aqueles que Deus chamou. Você verá e experimentar muitas coisas difíceis. Você trabalhará 6 dias e descansará no 7º dia. Neste dia de descanso, Deus sussurrará para você mistérios e você sonhará com as coisas que virão na próxima semana. Você curará e exibirá ações impressionantes. Nunca houve tempos e tempos como estes na terra e nunca haverá novamente. Agora tenha coragem. Você está aqui porque é zeloso por Deus. Você tem aversão ao mal e repulsa contra os planos perversos do homem. Quando você estiver presente, as línguas mentirosas confessarão os seus atos e seus planos mal estarão à mostra para todos verem. Você chegar perto de uma pessoa, a pessoa que fala mentira vai começar a falar a verdade para você. Que, como o Senhor falou aqui na outra mensagem que ele falou, você representa ele aqui e perante o tribunal dele não há mentira. Né? Então é isso que ele está falando aqui. Vocês serão odiados e reverenciados, pois todos confessarão que fazem parte do exército de Deus. Embora o inimigo crie uma alusão de grandeza ao ter algum conhecimento ou memória do céu, ele não fará nada além de acusar Deus dia e noite na tentativa de se elevar acima de Deus no céu. Infelizmente para ele, ele será exposto pelo remanescente de Deus. Então você vai expor o inimigo. Embora ele deseje desesperadamente, ele será incapaz de ir contra você. Muitas vezes ele se abriga de certa forma como resultado, na esperança de que você não considere uma ameaça como um tigre adormecido. No entanto, isso também não terá êxito, pois Deus sabe de todas as coisas. Continuará a haver uma guerra épica no céu, enquanto combatemos o inimigo, o dragão e seus príncipes. Você poderá testemunhar essas batalhas e ver quais áreas são fortalezas do inimigo. Deus o enviará estrategicamente às províncias nessa fortaleza. Você então curará os enfermos e encorajará os desanimados. Você dará água viva a quem tem sede. Você dará conforto àqueles que choram. Agora temos muito o que fazer. É a hora de aproveitar o vento e chamar o granizo. Você vai até... Ele parou e sorriu. Bem, você vai ver. Vamos lá. Enquanto mais foi ensinado apenas nesse dia, a única quinta-feira era assim todos os dias. Cada um de nós tinha a capacidade sobrenatural de aprender mais do que poderíamos aprender por conta própria. Isso não foi cansativo, mas nos energizou em alturas maiores. Não estávamos exaustos depois de enfrentar nossos medos, de pé contra eles e até de esmagar essas fortalezas. O Senhor realmente está treinando e tem falado muito, lute, lute, lute contra os seus medos, né? Continuando, na verdade, estamos mais vivos, mais fortalecidos e mais fortes na armadura de Deus. Sob o seu santo cuidado e seus anjos, fomos perfeitamente liderados. Nós poderíamos respirar facilmente, nós éramos fortes, não sentimos dor, poderíamos escalar paredes e pular o prédio do acampamento base, poderíamos pular extremamente alto,
Poderíamos montar um cavalo correndo em toda velocidade. Poderíamos abrir caminhos nas florestas. Poderíamos fazer com que uma fonte de água viesse de uma rocha. Poderíamos ter qualquer coisa chamada para nós em necessidade. Poderíamos até ter comida multiplicada para alimentar aqueles que precisavam. Foi tudo Deus. Deus fez tantas ações incríveis através de nós, Ele fez tantos milagres diferentes através de nós, que não tenho palavras suficientes para escrever tudo. Tudo o que eu posso dizer é isso. Então aqui ela fala isso aqui. Deus ama seu povo, Ele ama um coração reto, não perfeito, mas um desejo, algo contrário a qualquer coisa que possa prejudicar. Quer dizer, você não precisa ter um coração perfeito, mas um coração macio, né? Um coração que sempre corre para o mal, não é capaz de brotar uma raiz de amor. Um coração que sempre deseja amor e paz e tem uma raiz que anseia por Deus e pelo reino de Deus, é o que Deus procura em seu povo, os eleitos, nos quais Ele chamou. Os eleitos, os remanescentes, né? O seu coração está faminto por Ele, anseia por Deus e pelo reino dEle. Aqui está, Ele está procurando essas pessoas. Nós somos o seu vinho, um vinho novo, uma reserva especial de Deus. Este novo vinho será derramado e contido em odres frescos, fortes e reservados para o propósito de Deus. Pai, fomos refinados no fogo da aflição, fomos pisados e esmagados pelo mundo e pelos nossos inimigos. Experimentamos injustiça, iniquidade e engano, todas as armas que o inimigo, o ferreiro, empunhava contra cada um de nós. Ela falou que ferreiro, o fedorento, ferreiro é uma profissão, né? Que você bate no martelo. Continuando. No entanto, durante esses testes, provações e aflições, você nos chamou para amá-lo através deles. Nós te amamos, Pai. Nossos corações são nossos sacrifícios vivos para você, para os seus propósitos. Quem é como você, Pai? Não há nenhum. Quem é como Jesus? Não há ninguém como nosso amado. Eu acho que todos os remanescentes concordam com isso no fundo do coração, viu? Então, Pai, oro para que sua vontade seja feita na terra como no céu, pois anseio pela montanha de Deus, ansiamos pelo Rei da Glória. Olha, Ele está em nossos portões, quer dizer, Ele está realmente chegando e aqui o sonho acabou. Espero que vocês tenham gostado, então, desse sonho da Irene. Muito, muito interessante, então o Senhor tem mostrado agora que os remanescentes já estão preparados para serem treinados, tá? O Senhor já falou isso várias e várias vezes, através dos profetas, dos Jeff Barley, através da Jack, através de outros, que quando chegar esses julgamentos, terremotos, etc., muitas pessoas vão ficar em apelo e a colheita vai começar. Foi interessante, eu tive no Pentecoste, né? Eu realmente tive uma vontade de ter sido mudado no Pentecoste, principalmente quando eu vi uma liderinha que não tinha gordura. Eu tive esse sonho, eu falo muito, muito rápido, né? E eu estava com alguém, eu não sei quem era apenas alguém, e essa pessoa olhou para mim e falou, para que ser transformado agora? Não tem nada para fazer. E eu lembro que eu me senti falando, é verdade. Eu me senti falando, é verdade. Aí acabou, rapidinho. Então, vai chegar uma época em que os remanescentes ao redor do mundo vão ser chamados e treinados pelo Senhor, né? Um forte abraço a todos vocês. A gente fica até aqui. Desculpa que foi um pouco longo hoje, mas uma história só, né? Ficamos aqui. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos vocês. Recebam o seu Deus, recebam o seu Senhor, converta a Ele, porque aqueles que não se arrependeram, porque realmente você quer morrer, você quer ir para o inferno. Não faz sentido nenhum, né?
converta e aceita o seu Deus e viva com ele para sempre, tá? Um forte abraço, a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.